Tricolado, o negócio é o seguinte: pela postura do Fernando Diniz na beirada do campo, no jogo contra o Santos, e pela entrevista que ele deu após a coletiva, falando que, porra, independente dos jogadores que atuarem contra o Palmeiras, os jogadores vão fazer o que é melhor para o Fluminense. E se for nessa linha aí de fazer o que é melhor para o Fluminense, é levar o Fluminense para a posição mais alta do Campeonato Brasileiro e preparar essa equipe para o Mundial de Clubes. Como é que prepara uma equipe para um Mundial de Clubes? Com vitórias, sequência de vitórias e boas atuações, que eleva a moral da tropa, que eleva a moral dos jogadores. Então o Fluminense vai jogar a sério contra o Palmeiras, independente se vai beneficiar Atlético Mineiro, Botafogo, até o próprio Flamengo, que é o rival. A postura, as palavras ditas pelo Fernando Diniz de ética no esporte, ética no futebol, eu tenho certeza que se o Fluminense colocar um time reserva, um time misto, esse time vai jogar com muita vontade contra o Palmeiras, porque tem dinheiro em jogo, tem premiação. Ainda a CBF não disse quanto cada clube vai receber, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, porque a CBF está uma bagunça, estão tentando até derrubar o Edinaldo, né, Ricardo Teixeira, segundo informações, nada confirmada, querem a troca do presidente da CBF, e se você chegar na penúltima rodada, sem saber quanto cada clube vai receber de premiação, já mostra a bagunça que a CBF está. Vem Ancelotti, não vem Ancelotti, fica Diniz ou não fica Diniz, está uma bagunça danada. Então tem coisas em jogo valiosas nessas duas últimas rodadas, que é a preparação do elenco, o entrosamento, o ritmo de jogo, moral da equipe, com vitórias contra Palmeiras, contra Grêmio. O Fluminense está fazendo uma campanha espetacular depois que conquistou a Taça Libertadores, empatou com o Flamengo, ganhou, foi ganhando, tá invicto desde que conquistou a Taça Libertadores e quer manter essa invencibilidade, derrotando o Palmeiras, derrotando o Grêmio, chegando no Mundial com a moral elevada. Então tem coisas em jogo nisso aí, sem falar da despedida de um time histórico que a torcida do Fluminense vai levar eternamente dentro do seu coração, como a máquina está gravada no coração de todo o torcedor do Fluminense das antigas, né? Rivelino, Paulo César Caju, então, todo mundo, Pintinho, todo mundo lembra aqueles jogadores da máquina, dos jogadores do tricampeonato estadual, Campeonato Brasileiro de 84, Romerito, tá? Todo mundo lembra dessa galera de 83, 84, 85, Washington, Assis, e todo mundo vai lembrar em 2050, 2060, todo mundo vai lembrar dessa equipe, desse time campeão da Taça Libertadores, porque esse time, esse elenco, deu um título inédito para a torcida do Fluminense, que é uma Taça Libertadores, um dos maiores prêmios, um dos maiores títulos da história desse clube. Então esses jogadores estão gravados no coração de todos os torcedores a partir desse ano de 2023. É um time bicampeão estadual e vai lutar pelo tri em 2024. E tem jogadores importantes que são ídolos dessa torcida, que podem se despedir, podem fazer o seu último jogo contra o Grêmio no Maracanã, na presença do seu torcedor. E o Fernando Diniz já deixou bem claro que vai botar a equipe titular no último jogo do Campeonato Brasileiro. Para quê? Para festa, para se despedir da torcida, encontrar o torcedor, para manter os jogadores em ritmo de jogo. Então é praticamente certo um time reserva contra o Palmeiras e o time titular contra o Grêmio. Para chegar, ó galera, estamos indo, precisamos da moral de vocês, estamos aqui em campo, vamos pegar um ritmo de jogo, vamos jogar, botar o Felipe Melo que ainda não atuou, colocar outros jogadores também, botar mais jogo para o Marcelo, mais minutagem para o Marcelo na lateral esquerda. E assim o Keno também jogar mais. Então, enquanto o Grêmio, a equipe vai estar toda certinha, toda titular, pensando, visando a premiação do Campeonato Brasileiro, porque ainda está valendo dinheiro. Mas pode chegar no G6, e chegando no G6 pode arrecadar um dinheiro maior. Até o momento, para você ver, até o momento, baseado nas premiações da temporada passada, o Fluminense já acumulou aí 30 milhões de reais na colocação atual dele, ali na sétima colocação, sétima, oitava. Se o Fluminense chegar no G6, o Fluminense alcança quase 5 milhões de reais a mais. E eu acho que o Fluminense vai atrás desses G6. E tem plenas condições de chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro, derrotando o Palmeiras, derrotando o Grêmio e juntando mais 5 milhões de premiação. No momento, baseado, porque ainda não saiu os valores de premiação das equipes e das colocações no Campeonato Brasileiro,
baseado na temporada de 2022, o Fluminense já arrecadou 30 milhões com a 7ª colocação. Então, tem coisa valendo, dentro de campo, fora de campo, financeiramente, isso é muito legal. Tem a obsessão, claro, do Fernando Diniz pela vitória, e é muito importante, é muito legal. A gente brinca, a gente quer zoar o Flamengo, quer sacanear, quer prejudicar. A gente não esquece, a gente não esqueceu o que aconteceu lá em São Januário contra o Bahia, que o Flamengo entregou aquele jogo que rebaixou o Fluminense do Renato Gaúcho. O técnico era o Renato Gaúcho na época, e o Renato Gaúcho, na entrevista após o jogo, disse que esse campeonato é podre, futebol é podre, porque o Flamengo claramente entregou esse jogo. Teve jogador expulso e o Bahia venceu o Flamengo em São Januário e acabou rebaixando o Fluminense. Nós não esquecemos disso. Então, muito torcedor quer que o Fluminense entregue esse jogo contra o Palmeiras. Mas pela obsessão do nosso treinador, vitória Fluminense, esquece, ele vai jogar a Vera. Aí, meu amigo, é parte do Palmeiras fazer a sua história e conquistar o título lá no Allianz Arena. Teste do Mundial, a tara do Fernando Diniz pela vitória, a tara do Germancano em fazer gols. Ele quer jogar como titular contra o Palmeiras, quer jogar como titular contra o Grêmio também. E a despedida do Nino e do André. O Paulo Angione praticamente sacramentou a saída dos dois jogadores. Vou até puxar aqui, vou abrir aspas para o Paulo Angione, em que ele confirma a saída do Nino e do André no ano de 2024. Então, certamente, esses dois jogadores, esses dois ídolos da torcida do Fluminense, esses dois jogadores da seleção brasileira, vão se despedir do seu torcedor no jogo contra o Grêmio. Depois, amigos, vão para o Mundial, vão jogar na Arábia Saudita, semifinal, se Deus quiser, final da competição, e dali vão para a Europa. Então, esse jogo contra o Grêmio, espero que tenha a lotação máxima, pode ser o último jogo de André e Nino com a camisa do Fluminense. Olha o que o Paulo Angione disse na sua entrevista ao Charla Podcast. Temos que nos preocuparmos com saídas e vamos trabalhar muito em cima de saídas. Não vão ser muitas. Isso é um ponto muito interessante. Agora, saindo um pouquinho das aspas dele. Ver o Paulo Angione falando que teremos saídas e precisamos nos preparar e que elas não serão muitas, dá um certo conforto para a gente. Que o que a gente menos quer nesse momento é um desmanche do elenco campeoníssimo desse ano de 2023 da Taça Libertadores. Se realmente só sair André e Nino, permanecendo Arias, Cano, JK, Martinelli, Alexander, meu amigo, a gente continua no mesmo ritmo. Claro que a gente vai sentir uma falta danada do Nino, que é zagueiro de seleção brasileira e campeão olímpico. Claro que a gente vai sentir falta do melhor volante do Brasil, que é o André. Mas o desmanche seria o pior cenário possível. Então não vai ser muitas. Ele continua, o Paulo Angione aqui. Acredito que as saídas serão pontuais. Nino e André são jogadores que estão para sair, disse o Paulo Angione. E ele já até adiantou a chegada de um possível reforço, que é justamente para cobrir a saída do Nino. Então sai o Nino no início do ano e vem o Antônio Carlos lá do Orlando City. Só está faltando aí a composição de quanto o Orlando City quer receber pela saída do jogador, pela rescisão do contrato. Olha o que o Paulo Angione disse. Vamos contratar pontualmente. Sai o Nino, entra o Antônio Carlos. Sai o André, deve chegar um outro volante para repor. Temos um zagueiro bem avançado nesse processo, que é o Antônio Carlos, do Orlando City. 30 anos de idade, jogou no Flamengo, já passou pelo... da base de Xerém. Ele é moleque de Xerém, o Antônio Carlos. Da base do Fluminense, ele foi para o Flamengo, foi para o Corinthians, campeão pelo Palmeiras, e chegou até os Estados Unidos, onde está no Orlando City, é titular absoluto da zaga, e a equipe não quer liberar o jogador, ainda tem isso, porque gosta dele, mas vai fazer a vontade do jogador, porque o jogador, quando quer sair de um clube, não tem clube do mundo que impeça essa saída. Então vamos lá, vamos contratar pontualmente. Temos um zagueiro bem avançado nesse processo, que é o Antônio Carlos, e estamos esperando o Fernando Diniz se pronunciar com outras posições. Fecha aspas aí para o Paulo Angione. Então, Antônio Carlos chegando no lugar do Nino, e eles estão no aguardo do Fernando Diniz indicar um jogador para repor essa saída no meio de campo, que deve ser na posição do André. Eu recomendo procurar outras posições, pelo menos
na ponta direita, que falta jogador ali pelo ataque, que possa rivalizar ou substituir ou fazer uma sombra ali ao Arias, se possível for. Se é possível alguém fazer sombra ao Arias, pela grandeza do Arias, rei das assistências em 2 temporadas, 2022, 2023, gols, o homem faz gol de cabeça, gol de perna direita, perna esquerda, dá passe, cruza, é um monstro o Arias, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Pelo menos um jogador reserva para chegar ali pela ponta direita, o Fluminense precisa, né? Um meia armador para a posição do Ganso, que chegue para ser titular também, para um meia direita, ou o Marcelo definitivamente vir para o meio de campo. O Fluminense precisa de alguns reforços pontuais, mas pelo que o Paulo Angione disse, não serão também muitos e serão reposições às saídas já marcadas para o início do ano. Então é interessante aí o Antônio Carlos chegando no Fluminense. Então é isso, despedida de ídolo no jogo contra o Grêmio, despedida de parte da torcida, né, no Maracanã, com seus ídolos que vão para a Arábia Saudita, e depois o papo é mundial. Então tem muita coisa valendo nesses 2 últimos jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Grêmio, despedida de jogadores, presença do torcedor e a rapaziada torcendo desesperadamente pro Fluminense, né? Flamengo, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo torcendo pro Tricolor no domingo. Vai passar na Globo às 16 horas, vai ser bem legal. Pode ser que o Palmeiras seja campeão, pode ser que o Palmeiras também tenha que adiar a conquista do Brasileirão. Com o time com o Fluminense e com o Fernando Diniz, é vitória Fluminense! Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, até o próximo vídeo.